Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: as férias se aproximam e o turismo rural é uma alternativa de lazer para as famílias. E também um bom negócio para pequenas propriedades que oferecem belezas naturais, boa comida e a hospitalidade do campo. Planejamento é essencial e nada é por acaso no agro moderno. Conheça os 5 mandamentos fundamentais para as boas safras. Prazo para cadastrar rebanhos e outros animais da propriedade termina este mês. Capital Federal fica colorida com a temporada dos flamboyants. Prejuízo com as chuvas de outubro em Santa Catarina foi bilionário e grande parte do arroz terá que ser replantada. E ainda, a chuva deve voltar ao Mato Piba e cair com força na região sul. Os detalhes na previsão do tempo para todo o país. O Agrocultura está começando. Boa opção para o lazer familiar, o turismo rural também é uma alternativa de renda para pequenas propriedades. Muitas prefeituras oferecem roteiros para atrair os turistas a sítios e fazendas da região. Em Ituporanga, Santa Catarina, os roteiros ligam 31 locais do município, onde os visitantes podem, em grupos ou hospedagens exclusivas, desfrutar de belas paisagens rurais, comer bem e refazer as energias junto à natureza. Lugar com sombra, água fresca e ar puro, ideal para quem quer fugir da rotina e buscar um pouco de tranquilidade. Este é o Sítio Becker, que está na rota do programa Caminhos do Campo, em Ituporanga. Fica na localidade de Ilha Grande Becker, a uns 20 quilômetros do centro. Aqui, o visitante pode conhecer as galinhas felizes. Elas são chamadas assim por viverem soltas, bem à vontade, com espaço para circular e alimentação balanceada. São 320 aves que se revezam num sistema de piquetes. Cada galinheiro é de 1 hectare, então sendo assim, 250 metros quadrados é cada piquete, né? Elas ficam ali a cada 3 meses, é feito o rotatório, né? A ração é feita aqui, a gente tem a produção de milho na propriedade e faz a ração mesmo aqui. Só é comprado farelo de soja, o que é realmente necessário para a postura, né? Mas o restante é tudo feito aqui. E com tantas galinhas, a produção de ovos fica entre 200 e 250 por dia. O turista pode vivenciar a experiência de coletá-los no galinheiro. Quem chega recebe uma cestinha para fazer isso. É uma das atrações do passeio. Os ovos também são vendidos na propriedade e tem boa procura. A gente entrega em mercados de Ituporanga, empresas que fazem salgados, até entrega para o pessoal que ele faz cesta e vai para Florianópolis. Investir no turismo rural foi uma opção para incrementar a renda da família que trabalha com produção de fumo e milho. A Stephanie, que pretende permanecer no campo, está otimista e foi assessorada pela turismóloga Fabiana Dickmann, da Amave, na preparação da propriedade. A ideia surgiu a partir da Fabiana Dickmann, né? E pela diversificação da propriedade. Como já tinha as galinhas, então a gente optou por ter mais uma entrada, né? Um outro atrativo aqui do Sítio Becker é essa interação com as ovelhas, em que o visitante pode chegar pertinho delas e tratá-las com milho e mamadeira quando tem filhotes. É diversão garantida não só para as crianças, mas para os adultos também. No perfil do Sítio Becker no Instagram é um registro mais lindo que o outro. Olha que graça essa ovelhinha! O pôr do sol aqui também é um espetáculo, por isso o sítio é chamado de Recanto do Sol Poente. As visitas são agendadas em grupos que percorrem esta e outras propriedades do roteiro. Também dá para colher frutas da estação no pomar, que tem diversas variedades. Como a Stephanie está na reta final da Faculdade de Turismo na Unidave, ainda tem muitas ideias para colocar em prática aqui, e os inúmeros cursos que fez a deixaram mais preparada para encarar o desafio. Eu fiz curso de jovens empreendedores pela Epagre, fiz o Empretec. Se for para voltar em tudo, eu acho que eu não lembro de todos. Bastante curso para se aperfeiçoar, assim, permanecer no campo capacitadas. Para continuar aqui.
se além de experimentar a vida no campo, que está um espaço de 40 hectares, com trilhas, cachoeiras e ainda uma capela em meio a belas paisagens? Conheça esse lugar na reportagem da nossa parceira RBA. Era nessa casa de madeira, na localidade de Ribeirão das Pedras, onde moravam os avós da Ângela. Eles chegaram aqui décadas atrás, trabalharam no fumo e criaram 10 filhos. Reformada, a casa ainda preserva diversos detalhes do passado. Era nesse canto do fogão a lenha, por exemplo, onde o avô sentava para receber e conversar com as visitas. Falar do sítio Raízes é falar a história das raízes da família, né? Teve 10 filhos aqui e criou com muita fartura, com muita harmonia, com muita religião também. Uma família muito católica, muito de fé também, que se rezava cada refeição. E isso a gente guarda na lembrança. Há cerca de 2 anos, a Ângela, com o apoio da filha Ana Júlia, tomou a decisão de abrir a propriedade para o turismo e passou a receber hóspedes. Eu quis trazer a história do sítio, da família Coelho e Franzner, para todo mundo conhecer um pouco desse lugar, né? A história do fumo, a história da minha família. Lembrando de como meus avós faziam. Receber muito bem a visita. Sempre passava caixeiro viajante, meu avô hospedava aqui. Então, cada pessoa que vem para cá e pode vivenciar isso, dormir numa casa de madeira, na simplicidade, mas ter o conforto e o aconchego também de uma casa da cidade, é claro que tem as suas diferenças, mas eu acho é muito gratificante viver e poder passar isso adiante. Desde o começo era nossa prioridade receber as pessoas muito bem e elas se sentirem acolhidas aqui. Então, como a nossa casa principal ela tem uma história, a pessoa que entra aqui ela se sente acolhida. Então a gente vem, recebe os hóspedes, a gente deixa um bolo ou um presente, alguma coisa para a pessoa chegar e se sentir em casa. Caminhando aqui pela propriedade, os visitantes ainda encontram outras surpresas. Olha só, a antiga estufa de fumo virou uma capela. Dá só uma olhada na beleza desses detalhes. Sou devota de Santa Clara e São Francisco, que eu acho que tem tudo a ver com a natureza, com os animais, com o lugar que é aqui, com a minha educação. E então foi o que mais me tocava, eu preciso fazer algo mais aqui para ter uma coisa diferenciada, não para o turismo, mas para a pessoa que vinha aqui, ou até mesmo eu, alguém da família, ter um lugar de oração, ter um lugar de contemplação. É emocionante isso e foi árduo fazer, porque é dentro de uma estufa que se secava fumo e foi uma experiência incrível. Eu me sinto muito realizada por às vezes chegar aqui e levar uma rosa ou fazer uma oração. Aqui é uma hospedagem totalmente diferente. Aqui você tem liberdade. Então, geralmente vem grupos de amigos, de família, e eles podem andar no campo, tem cachoeira, tem trilhas em meio à natureza, a gente tem campo de futebol, campo de vôlei, então as famílias, os grupos se juntam para jogar, para se divertir. A gente tem a nossa área de festa aqui, então o pessoal fazer um churrasco, descansar final de tarde também. A gente tem uma belíssima fogueira, então eles vão encontrar aqui momentos para se unir e para aproveitar. O sítio Raízes integra o Circuito Caminhos do Campo aqui em Ituporanga, oferecendo uma experiência diferenciada para os visitantes. Desde então, participaram de diversos cursos e oficinas para capacitação. Hoje a gente trabalha com a plataforma de locação do Airbnb, então é nossa principal fonte de locação, no caso, que as pessoas encontram mais facilmente. E as redes sociais também. O nosso Instagram é bem ativo. A gente sempre tem 2, 3 meses de locação fechada. Desenvolver o turismo na nossa região é importante. Não só para minha propriedade. Estou há 2 anos participando dos cursos, dos encontros mensais, ou a cada 3 meses tem um encontro para a gente falar sobre o assunto.
para cada um ajudar um outro, aprimorar cada vez mais e poder mostrar tudo que a gente tem de bom aqui, né, para quem vem de longe, né. Com 40 hectares para explorar, o sítio ainda deve ganhar novidades no futuro. Essa antiga estufa de fumo está sendo transformada em um novo chalé para receber casais e famílias. A ideia ainda é ter um museu dedicado à história do fumo aqui na propriedade. Boas ideias, com certeza não faltam. Teve muitas dificuldades no começo, muitas barreiras eu tive que enfrentar para continuar e para estar aqui. Então hoje eu vendo tudo que eu estou vendo, é uma realização sem medida, sem tamanho. E veja a seguir no Agrocultura. Prazo final para declarar rebanhos e outros animais da propriedade só vai até o final do mês. E ainda, flamboyants em flor embelezam a capital federal. Nós voltamos em instantes. Confira agora as principais notícias do campo, capital federal mais colorida com a temporada dos flamboyants e prazo para entrega da atualização cadastral dos rebanhos de bovinos, equinos, bubalinos e outros animais termina no dia 30 deste mês. Mesmo liderando o ranking mundial do mercado da carne, com 224 milhões de cabeças de bovinos, o Brasil ainda busca a meta de país livre da febre aftosa sem ter que vacinar os animais. As reuniões da Organização Mundial de Saúde Animal, que tem sede em Paris, na capital da França, acontecem nos meses de maio. Neste momento, o Ministério da Agricultura do Brasil deverá levar o pleito de vários estados para que haja o reconhecimento oficial de área livre, da febre aftosa. E, como consequência, é esperada a abertura de novos mercados para a carne brasileira. Mato Grosso do Sul é um dos estados que já suspendeu a imunização do rebanho e agora entra em outras etapas para que receba esse status livre da febre aftosa junto ao organismo internacional que coordena a saúde animal ao redor do mundo. O diretor da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, aqui do estado, alerta aos pecuaristas sobre a necessidade de atualização do cadastro de todas as espécies animais que se encontram nas propriedades rurais. Isso deve ser feito em 2 campanhas, que é o mês de maio e o mês de novembro. Portanto, agora, a partir do dia 1º de novembro até o dia 30 de novembro, o produtor tem que fazer a sua atualização do seu rebanho, contando com mortes, nascimentos, enfim, para chegar, vamos dizer, na atualização completa do seu rebanho, além de outras espécies também, que sempre teve essa questão das outras espécies e tem que fazer essa atualização do rebanho. Depois das floradas dos ipês, Brasília é palco do desabrochar das flores do flamboyant que colorem as ruas da capital federal. Segundo dados da Companhia Urbanizadora da Nova Capital, cerca de 100 mil árvores dessa espécie estão em Brasília. O flamboyant é nativa da ilha de Madagascar, que fica no continente africano. A alta temporada da vegetação inicia no mês de outubro, terminando em dezembro. Em Brasília, as árvores são de grande porte, variando de 10 a 15 metros de altura e tem uma copa aberta que chega a 10 metros. Durante sua florada, as cores amarela, vermelha ou laranja se destacam nas ruas de Brasília, além de gerarem um fruto, um tipo de planta leguminosa que tem uma casca grossa e sementes que se soltam quando o fruto fica seco. Apesar de se parecer com uma vagem, não pode ser consumida. Mesmo sendo uma árvore de grande porte, a madeira do flamboyant não é resistente, aumentando o risco de quebra de galhos durante as chuvas. Veja agora outras notícias do campo. Os prejuízos do agro com as chuvas de outubro em Santa Catarina ultrapassam 1 bilhão e 600 milhões de reais. Esse é o cálculo da Ipagre, empresa de extensão rural e pesquisa agropecuária do estado. Além de fumo, trigo e cebola, o arroz foi a cultura mais atingida. Todo o arroz que estava crescendo se perdeu.
As lavouras, que estariam verdinhas nessa época, ficaram assim, cobertas pelo lodo. E os produtores vão ter que refazer o plantio. A agronômica atingiu 100% do arroz, né, foram atingidos, né? Isso aqui é uma situação assim extremamente nova, né, para o município, porque já deu outras enchentes, mas sempre ela ficou com um período muito curto, água em cima do arroz, né? Aqui nós tivemos 14 dias de enchente em cima desse arroz. Então ele matou por completo, ele já era um arroz que estava quase com 20 centímetros de altura, né? Então vai ter algum pedaço que é um pouquinho mais alto, que ficou em torno de 8 dias debaixo d'água. Então eles estão aguardando ver se esse arroz ainda vai se recuperar ou não. Mas a princípio é que tem que ressamear praticamente tudo de novo. Nós pegamos 80 hectares e pegou, e vai salvar umas 10 mais ou menos, ainda feio, né? E o resto eu pretendo semear de novo. Aqui em Agronômica se planta arroz entre o fim de agosto e o começo de setembro. Em condições normais, a produção estaria bem adiantada. Por isso, o clima é de incerteza, já que nunca se plantou arroz tão tarde por aqui. E os produtores não sabem como a plantação vai se comportar fora de época. Ele vai florescer bem mais tarde, talvez pegue um frio na floração depois, né? Isso ninguém sabe. Talvez dá bom, talvez dá 2, 3 enchentes, como estão falando, é uma incerteza esse ano. No interior do município, por conta do excesso de chuva, as perdas também são consideráveis em todas as culturas. Produção de fumo, de cebola, de milho, de feijão, até o próprio morango foi prejudicado, né? E agora vamos ver a previsão do tempo para o campo com Stael Cias, da Metsul Meteorologia, de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, especialmente para o Agrocultura. Olá, você que nos acompanha nesta edição do Agrocultura. A semana começa com boa notícia para o Mato Piba. Uma frente fria avança e consegue levar chuva, levar instabilidade para a Bahia, sul do Maranhão, Piauí, Tocantins e até mesmo parte do Pará, região que vem de muitas semanas, aliás, de meses com escassez de chuva, com escassez de precipitação. E já nesta segunda e ainda em parte da terça e da quarta chove nessas áreas. Claro, a chuva ainda é irregular, não é uma chuva abrangente, parelha de grandes volumes, mas com certeza ajuda a amenizar um pouco os efeitos desta condição de escassez de precipitação nessa área. Por outro lado, no sul do Brasil, onde teve ciclone, teve chuva nos últimos dias, uma extensa massa de ar seco já predomina desde o final de semana. Esse ar seco ainda comanda as condições do tempo na segunda, na terça e em parte da quarta-feira, em todo o centro-sul, então desde Minas Gerais, Mato Grosso até o Rio Grande do Sul. E com o aquecimento, a temperatura volta a subir, faz calor, aliás, o sul do Brasil tem tido muitos dias de nebulosidade, chuva, acaba que a temperatura não sobe à tarde, mas vem calor nesse início de semana e as máximas poderão passar dos 32, 34 graus em vários municípios do Rio Grande do Sul e também no centro-norte e oeste do Paraná, assim como cidades do Mato Grosso, Goiás, São Paulo e também Minas Gerais. Aqui nós temos a perspectiva, então, desse ar quente tomar conta deste começo de semana e depois deste aquecimento vem uma nova frente fria entre a quarta e a quinta-feira e segue ainda na sexta dessa semana. Essa frente fria se organiza mais uma vez associada a um centro de baixa pressão atmosférica. Então, volta a chover aqui entre a quarta e a quinta-feira e de sexta para sábado essa instabilidade toma conta aqui do centro-sul do Brasil, com mais temporais e chuva que pode ser de novo com acumulados altos, uma condição típica de um mês de novembro, sob a influência do fenômeno climático El Niño. Então, a janela de tempo seco no sul do Brasil deverá ser de 4 a 5 dias e já na quarta-feira tem chuva retornando e também os temporais impactando no padrão de temperatura. E veja a seguir no Agrocultura, cada vez mais nada no agro é o acaso. Conheça os 5 mandamentos fundamentais para safras de sucesso. Nós voltamos em instantes. O Brasil é hoje uma referência na produção agrícola mundial. Isso só foi possível graças a algumas mudanças implantadas pelos agricultores nas propriedades. O repórter Bruno Faustino mostra pra gente os 5 mandamentos para uma boa produtividade nas safras. Agro de trilhão. Você não ouviu errado, não? Trilhão mesmo. Para ser mais preciso, 1.150 bilhões de reais. Essa é a expectativa de faturamento do agronegócio brasileiro em 2023, um recorde em 34 anos.
O Brasil é hoje uma referência em produção agrícola e não importa a cultura. Soja, milho, cana-de-açúcar, café, algodão e tantas outras. E o produtor entendeu que para alcançar esse know-how nos últimos anos, é preciso seguir 5 mandamentos. O primeiro deles é o planejamento. No passado fazia a agricultura de uma forma mais empírica, né? Uma forma mais no sentimento, no que eu acho, etc. E hoje, né, com os dados, com os recursos, com inclusive ferramentas novas, né, de analytics e machine learning e inteligência artificial, já não precisa mais ficar no achismo. Fica com base em dados que te garante a melhor probabilidade de retorno, né, ou de resultado lá na frente. Então, planejar, né, ou seja, aonde eu quero ir e depois medir isso para garantir que eu estou chegando onde eu projetei, é essencial para qualquer negócio. E o produtor hoje tem ferramentas que podem fazer isso. O segundo e o terceiro mandamentos estão bem ligados. Apostar em uma genética de qualidade, adequada ao solo e às condições climáticas da propriedade e manejo correto. Nós, todos os anos, hacemos uma medição do impacto da genética na cultura e na produtividade total da fazenda. De nosso entendimento, del 100% de las variables que pueden impactar la productividad de una hectárea de soja, de milho, de cualquier cultura, 70% depende del clima, que es algo que no podemos manejar, pero sí podemos prever y en base a la previsión poder tratar de ajustar la cultura para lo que nos creemos que va a pasar. Más 70% es a un medio ambiente. Del 30% restante, nos hallamos que 15% de eso viene de la genética que você elige para su campo y 15% de las prácticas de manejo que você faz para manejar esa cultura. Entonces, básicamente, nos hallamos que 15% del resultado total do agricultor o 50% das variables que eles pueden manejar ven de la elección de la genética para el campo. Não podemos esquecer da sustentabilidade, mandamento número 4. Sustentabilidade é o objetivo final de tudo. O agricultor tem que estar no centro, né, de tudo isso, ele tem que ser o protagonista. Ou seja, ele é o responsável por nos ajudar, né, a produzir de forma mais sustentável, produzir um alimento mais seguro, né, e ajudar a descarbonizar o planeta. Máquinas produzidas para serem utilizadas com biometano, cadeias de negócios sendo feitas para poder originar grãos com mais teor de óleo para substituir o fóssil, empresas fazendo digitalização da agricultura para produzir mais na mesma área, o que o que no final é o mais sustentável para a agricultura, é você produzir cada vez mais numa mesma unidade de área. Então, esse contexto geral, tudo para ter o agricultor no meio, recebendo esse pacote de tecnologia, esse pacote de informação, de técnica, para que ele possa produzir cada vez mais e melhor e, no final, de forma sustentável. E por último, mas não menos importante, inovação. Sabia que as empresas estão se unindo para oferecer produtos e serviços específicos para as necessidades do produtor? O produtor no mundo como um todo ele é impactado pelas mesmas variáveis. Talvez mais no Brasil, né, porque a gente tem o câmbio, o produtor americano não tem essa variável de câmbio, mas as variáveis e os impactos são os mesmos para todos os agricultores no mundo. Claro que os impactos podem ser maior ou menor dependendo do tamanho do produtor, da região, mas quando a gente pensa, né, em todas as necessidades dele, a gente consegue entregar uma solução completa para ele. E pensando em futuro, né, quando a gente está próximo e tem mais atores conversando com o produtor, entendendo as dores do produtor, a gente consegue desenvolver soluções para o futuro dele muito mais alinhadas do que ele já tem hoje e do que cada uma delas conseguiria. Se você consegue entender como cada uma das empresas, as soluções de cada uma das empresas interagem dentro do produtor, você consegue desenvolver essas soluções de uma maneira mais adequada para o produtor no futuro. Hoje, quando a gente fala em inovação, na verdade, a inovação ela pode ser aplicada para todo mundo, né? Indústria, produtor, comércio, é repensar como fazer as coisas de uma forma mais eficiente, né? Então, assim, quem hoje está parado, na verdade, está andando para trás, porque está todo mundo andando para frente. Então, acho que
a inovação, esse espírito inovador, esse espírito de olhar para como resolver as coisas de uma forma mais eficiente, ela é inerente de qualquer negócio. E para o produtor mais ainda, né? Porque ele está competindo num mercado global, um mercado extremamente competitivo, então ele realmente precisa ter esse olhar, ter esse investimento, ter essa mudança cultural para seguir essas tendências, estar sempre atualizado e, de preferência, né, à frente dos demais. O Brasil é, sem dúvida, o centro de tudo isso. Onde a gente vai ter agricultura realmente relevante no mundo do futuro é no Brasil. O Agrocultura de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo às 10 horas da manhã. Uma ótima semana para todos.